Queria te convidar a abrir a palavra de Deus, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 26 e 27. Primeira Coríntios, capítulo 12, versos 26 e 27. Na minha versão, o texto diz: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros. Querido Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós nos reunimos aqui nesta noite porque cremos que foi a tua boa, perfeita e agradável vontade que proporcionou a cada um de nós o momento de estarmos aqui. Não creio em acasos, mas creio no mover do Espírito, na divina providência, creio na direção do Espírito e creio que cada um que está aqui nesta noite foi movido pelo teu Espírito para estar aqui neste lugar, para congregar, para juntos, como irmãos em Cristo, pertencentes a um corpo, celebrarmos, adorarmos, apresentarmos diante do Senhor as nossas orações, os nossos louvores, mas também apresentar diante do teu altar nesta noite os nossos corações, os nossos ouvidos, para que atentamente nós possamos ouvir a voz do teu Espírito, a voz do teu comando, o teu bom conselho, a direção que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Desde já quero repreender todo o mal, todo o laço, todo o embaraço, toda a mentira do inferno, tudo aquilo que rouba a paz, que rouba a alegria, que rouba a nossa fé. Em nome de Jesus, tudo isso está sendo já repreendido, está sendo amarrado em nome de Jesus. E eu oro e te convido, Espírito Santo, para ser, nesta noite, o baluarte aqui deste lugar, e que os teus anjos estejam acampando ao redor deste quarteirão e deste lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Podemos sentar? Eu queria usar como figuras de uma linguagem mais
clara, né, para poder ministrar nesta noite, a figura de duas pessoas. Uma é a figura do filho pródigo, e a outra é a figura de alguém muito conhecido, chamado Neemias. Por que eu escolhi estas duas figuras para serem o tema ou base desta ministração? Pensando, né, um pouco naquilo que a gente tem vivido e tem experimentado no dia a dia, a gente observa e a gente aprende no meio onde a gente se encontra, no trabalho, na rua, na igreja, onde nós estivermos, né? Quem está atento, quem está antenado ou ligado, sempre vai aprender alguma coisa em algum instante, em alguma reunião, em algum lugar, ou até mesmo conversando com alguém, sempre vai haver um aprendizado. E ao longo, né, deste tempo e nesses dias, né, me veio a figura de uma palavra que me chamou a atenção, uma coisa chamada herdeiros. Herdeiros. E quando a gente pensa, né, em herdeiros, a gente imediatamente pensa, né, em heranças. E heranças são valores que podem ser valores monetários, tá? Mas herança também podem ser valores emocionais, mentais, um legado que um homem, um ser humano, pode deixar para uma posteridade. Mas quando a gente pensa em herdeiro, na figura herdeiro, homem natural, a gente pensa, né, e a gente observa que os herdeiros são aquelas pessoas imediatistas. Podem ver que quando alguém que tem uma herança, que tem uma fortuna, quando ele morre, quando ele falece, né, imediatamente, né, os herdeiros aparecem, comparecem, e é imediato. Tem casos, né, que, como se diz na gíria, né, o defunto está quente e o herdeiro já está brigando pelo seu direito. Então, os herdeiros são imediatistas. Os herdeiros reclamam de tudo e de todos. Os herdeiros vivem na sombra dos pais. E os herdeiros querem tudo rápido e pronto e são imaturos. Quantos e quantos casos que a gente não vê, né? Batalhas e batalhas judiciais sendo travadas por causa de herança, por causa de herdeiros. E quando eu olho, né, para a herança, a palavra herdeiro, eu olho para a vida do filho pródigo, que requereu a sua herança, ainda quando o pai estava vivo.
ele pediu ao pai que repartisse a herdade, a herança, e que ele queria a parte dele. Ele brigou por isso, ele foi imediatista, e ele pegou aquela herança e partiu para uma terra, e vocês conhecem a história do filho pródigo, que perdeu tudo, aquilo que ele herdou, em razão da sua imaturidade. Então, quando a gente fala de herança, né, a própria Bíblia, né, fala de herdeiros, que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus, das bem-aventuranças de Deus. Mas quando a gente olha para as nossas vidas como herdeiros e co-herdeiros de Cristo, nós estamos muitas vezes sendo imediatistas, estamos sendo insensatos como o filho pródigo. Cristo Jesus conquistou para nós. Nós somos herdeiros, nós temos direitos. E aí entra, né? As palavras sem fundamento algum. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sou sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sou herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus das bem-aventuranças. E a igreja, né, da mesma forma, aquilo que ela recebe de graça, como herança, aquilo não tem valor, porque não trabalhou por aquilo, não pagou o preço por aquilo, e se torna uma pessoa imediatista, que vive à sombra das promessas, querem tudo rápido, pronto, e querem que tudo se resolva, não da maneira como Deus quer, e tratam Deus como um pai, que é um supermercado, que tem a obrigação de dar, de proteger, de fazer e de pagar. Então essa é a figura do herdeiro. Mas quando a gente olha para a figura de Neemias, e vocês conhecem a história de Neemias, nós pensamos em Neemias como a figura de um homem que pensa em sucessores, que pensa a médio e a longo prazo. E os sucessores são aqueles que se curvam diante das situações para agradecer. E sucessores são aqueles que constroem legados. Os sucessores elaboram suas experiências, pois sabem que a vida é um contrato de risco, cujas cláusulas mais importantes são definidas pelas experiências que vivem. Eu estou dizendo tudo isso aí por quê, irmãos? Eu trabalho numa empresa onde nós temos uma gama de acionistas.
E são poucos aqueles que a gente enxerga que são sucessores, que pensam a curto, a médio e a longo prazo. Mas a cabeça de cada um, a cabeça de muitos, é uma cabeça de herdeiro, é uma cabeça imediatista, é uma cabeça aonde pensa apenas em adquirir ou tomar posse daquilo que ele acha que é de seu direito, e muitas vezes procura até mesmo aquilo que não é de direito seu para tomar posse ou se apropriar daquilo. E eu queria nesta noite aqui também trazer, para você, pai, prepare o seu filho para ser. Ouça bem o que eu estou falando. Prepare o seu filho para ser. Porque o mundo prepara o teu filho para ter. O mundo prepara o teu filho para ter. Mas você, como cristão, como conhecedor da verdade, prepare o coração do teu filho para ser. Porque quando ele ser, ele vai ter. Mas o mundo não ensina a ser, o mundo ensina a ter, para depois ser. Isso é um tremendo engano, uma tremenda mentira, e que muitos estão se alvorando por este caminho e têm quebrado a cara. Porque quem tem sem ser, não sabe usufruir. Ele se torna alguém altivo, alguém metido, alguém que acha que tem, e porque ele tem, ele pode mandar, e porque ele tem, ele pode ser alguém. Mas quando o processo em Deus, na sua palavra, nos princípios que são inculcados na mente, no coração das crianças, em ser alguém, em ser um servo, em ser obediente, em ser prestativo, em ser um ser honrado, ele vai ter. Para formar uma mente brilhante, para formar uma mente de sucessores, pais, falem para os teus filhos das suas derrotas, das suas lágrimas, das suas lutas, das suas dificuldades. Porque é isto que vai fazer do teu filho, da tua filha, alguém de respeito e alguém de sucesso. Amém? A própria Bíblia ensina, E assentarás, com os teus filhos e falarás a eles da palavra de Deus, dos seus desafios, das suas dificuldades, das suas lágrimas, das suas lutas, porque filho ou herdeiro que não conhece das lutas, dos maus bocados, dos momentos difíceis, não sabe dar valor
aquilo que ele tem nas mãos. Então, quando eu trago isso para a igreja como corpo, como membro, olhando para a vida de Neemias, eu vejo em Neemias um construtor de sucessores, nas quais este homem pensou a curto, a médio e a longo prazo, estabeleceu metas, planos e propósitos para reconstruir uma nação, para reconstruir um povo. Mas Neemias, ele não estava simplesmente preocupado na reconstrução. Neemias estava preocupado em uma sucessão. E os herdeiros, eles só pensam no imediatismo. Não pensam na sucessão, não pensam no amanhã, não pensam no legado, não pensam em formar sucessores, porque importa é o momento que ele está vivendo, importa é aquilo que ele tem nas mãos, importa sim aquilo que ele recebeu, aquilo que ele quer usufruir, aquilo que ele deseja ter como posse, para ter e não ser. Mas Neemias era alguém que diz a Bíblia que era um simples copeiro do rei Artaxerxes e que foi diante do rei, humildemente, se curvou diante de uma autoridade, para receber autoridade, para se tornar alguém, mas primeiramente ele precisou ser, para depois ter a autoridade que o rei lhe deu, uma passagem, uma carta, um salvo-conduto. Ele teve tudo que ele precisava de Deus, deste rei, para executar aquilo que ele colocou no seu coração, que era reconstruir novamente Jerusalém. Mas quando ele pensava em reconstruir Jerusalém, o templo, as muralhas, ele estava primeiramente pensando em reconstruir a autoestima daquele povo que estava sendo humilhado, daquele povo que estava em miséria, daquele povo que estava em prantos, daquele povo que precisava de Deus e de melhores condições. Então Neemias, ele pensava em um corpo. E ele, como membro deste corpo, ele sabia que a atuação dele neste corpo como membro era fundamental, era importante para a reconstrução da identidade, da moral daquela nação, daquele povo. Neemias pensava no legado, pensava na sucessão, mas como membro de um corpo, ele
agiu como alguém que era importante dentro de um corpo para poder reconstruir a autoestima, o amor, a paixão daquele povo. E o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, fala assim: de maneira que se um membro padece, o que diz o texto? Coloca para mim aqui, por favor. De maneira que se um membro padece, o que diz lá o texto, irmãos? Podem ler? Todos os membros padecem com ele. Ele quem? Membro do corpo. Pergunta para o teu irmão: mas meu irmão, você é saudável? Examina aí, vê se você está com as suas pernas, com as suas mãos, a sua cabeça. Talvez esteja faltando uma mão aí, talvez esteja faltando um pescoço aí que você não sabe. Mas irmãos, a igreja tipifica isso. Somos o corpo de Cristo. E cada um de nós é membro deste corpo. Mas quando um membro de um corpo está doente, todo o corpo, todo o membro do corpo sente. Observem o teu corpo físico, irmão. Quando você está doente, quando você pega uma gripe forte, uma pneumonia, ou quando você quebra um dos membros da perna ou do pé, a outra perna, ela se esquiva, fala: não, se vira, cara, problema teu. O que acontece com a outra perna? O que acontece com o teu corpo? Quando o pulmão é afetado? Todos os membros deste corpo, eles se unem em esforços, trabalham mais em detrimento à falta daquele membro. A igreja também, como corpo de Cristo, da mesma forma, quando existe um membro doente, esse corpo padece, esse corpo sofre, porque vai ter alguém como membro trabalhando mais para suprir a necessidade daquele membro doente. E o texto diz: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Mas o texto também diz que se um membro é honrado, todos os membros se regozijam nele. Amém ou não amém?
Tem alguém que não concorda com isso aqui? Independentemente da banda, do conjunto de louvores que ministra aqui, quando esses irmãos empenhados como membros do corpo, dão o melhor, fazem o melhor, glorificam a Deus, exaltam ao Senhor com os cânticos, a glória não é deles. Todo o corpo está sendo honrado e glorificado, porque está dando a Deus. Amém? Mas, meus queridos, o que eu queria também trazer para vocês aqui nesta noite, é que muitas vezes um membro doente, ela se torna como uma célula cancerígena num corpo, que faz um estrago danado. E a mesma coisa no nosso corpo físico, irmão. Se a gente não trata de um membro do nosso corpo que está doente, esta doença se propaga, essa célula cancerígena vai pelo corpo, vai tomando, até destruir, até se tornar algo muito grande, poderoso, a ponto de matar, a ponto de tirar a vida. E como igreja, muitas vezes, irmãos, nós agimos muitas vezes como uma célula doente, e que ela se propaga ao longo do corpo, e ela vai contaminando os membros, se tornando grande, e muitas vezes grande é o estrago. Estou dizendo isso para vocês nesta noite, para que vocês prestem atenção, tá? Naquilo que dizem, naquilo que falam, naquilo que pensam. Porque aquilo que se fala é falado aqui, vai ali, vai acolá, e isso faz um grande estrago no meio do corpo. E isso não faz parte daquilo que Deus tem como propósito para a sua igreja. Amém? Neemias lutou contra estas coisas. Neemias teve a figura de Sambalate, Tobias e Gesem, que eram aqueles que se levantavam contra tudo aquilo que ele fazia. E para vocês terem uma ideia, Tobias até mesmo pagou para um membro, para que ele pudesse aterrorizar, para que ele tentasse ali se infiltrar, para destruir, para desmoronar a obra, aquilo que Deus tinha colocado no coração deste homem. Então, quando eu olho para a vida deste homem chamado Neemias,
Eu observo que Neemias, ele pensava em toda uma coletividade destruída, doente, e ele teve compaixão, ele teve amor, e ele estava determinado a reconstruir, estava determinado a restaurar, estava determinado a trazer um renovo para aquela nação. Amém? Quantos aqui estão determinados a serem membros de um corpo que querem ver a restauração desta nação? Se coloque de pé. Se coloque de pé nesta noite. Vou perguntar novamente. Quantos que estão aqui nesta noite se acham membros de um corpo e que querem, como Neemias, trabalhar pela restauração desta nação? Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Quantos aqui já receberam uma carta? Quantos aqui receberam uma carta? Hã? Quantos já receberam esta carta? Levante aí essa carta. O texto diz que Neemias se humilhou perante o rei Artaxerxes, mas antes de ele ir à presença do rei, diz o texto que ele orou, jejuou, chorou, se curvou, até chegar à presença do rei. Diz o texto em Neemias que Neemias recebeu uma carta. E esta carta lhe dava poder, dava-lhe autorização, dava-lhe tudo o que ele precisava para fazer a reconstrução. E havia realmente um povo que era inimigo do povo. E Neemias então ele recebeu deste rei esta carta, esta autorização, passagem para que ele pudesse passar. Diz o texto que o rei lhe deu também guardas, seguranças. Diz o texto que o rei lhe concedeu salvo-conduto e uma carta de poder e de autorização. Levante a tua carta. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está aqui, o Príncipe da Paz, o Leão da tribo de Judá, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos Reis, o teu Senhor, lhe deu uma carta, Ele colocou nas tuas mãos. Aleluia! E esta carta, meus amados irmãos, é a ferramenta que Deus lhe deu. E esta carta abre portas,
Esta carta liberta os cativos. Esta carta lhe dá autoridade, poder, vida para buscar os oprimidos, os doentes, os enfermos, os cativos, os drogados. Amém ou não amém? Mas esta carta, meu irmão, ela tem que ser uma carta lida. Ela tem que ser uma carta que tem que estar no teu coração. Porque à medida que esta carta é o Evangelho de Deus, o poder de Deus, o salvo-conduto de Deus, a carta que te leva à eternidade, a carta que lhe dá poder, vida, santidade, temor, é a carta que lhe abre portas, é a carta que lhe dá autoridade, é a carta que te leva a lugares mais altos, igreja. Oh, halabashudereme cantarabashandarás. Neemias, um membro do corpo, decidiu no seu coração restaurar, levantar, trazer um renovo para aquele povo, para o seu povo, para a sua nação, para Jerusalém. E para isso, Deus lhe deu uma ferramenta poderosa, a carta do rei selada com o seu anel, que lhe dava autoridade, direito, poder, para passar no meio daquele povo e pegar a madeira que ele precisava para a reconstrução da nação de Israel. E o que eu quero dizer aqui nesta noite para cada um de nós? A ferramenta você tem, a carta você tem, está nas tuas mãos. Amém? Diz o texto que Deus deu a Neemias uma carta, que é a ferramenta. Deus deu a ele também uma pá. Pode se assentar. Quando você lê o texto de Neemias, você vai ver que o texto fala que o povo trabalhava com uma arma, com uma ferramenta na mão, e na outra mão, uma pá. E a pá também é outro instrumento, é outra ferramenta, que é muito importante, que faz parte do propósito de Deus, que faz parte do senhorio. E a pá é uma ferramenta que serve para quê, irmãos? Para cavar. E a gente tem que pegar esta pá e cavar para buscar o quê? Os tesouros escondidos, a revelação de Deus, a revelação da sua palavra.
Porque não adianta você ter nas mãos a ferramenta, a palavra de Deus, mas se você não cavar, se você não buscar a revelação, o conhecimento, o entendimento, a direção e o poder que você tem nas mãos, de nada vai adiantar receber uma carta e não usar esta carta, e não saber o que está escrito nesta carta. E Neemias sabia muito bem o que o rei havia lhe dado. E Neemias, diz o texto, que ele reconstruiu as muralhas, restaurou o culto a Deus, e ele deixa um grande legado e sucessores para os nossos dias hoje. Pergunte para teu irmão aí, você quer ser herdeiro ou você quer ser sucessor? Pergunte para ele, você tem andado como herdeiro ou você tem andado como sucessor? Herdeiros pensam no hoje. Herdeiros pensam nos valores imediatistas. Mas sucessores são aqueles que pensam, que planejam, curto, médio e longo prazo. Sucessores são aqueles que não estão pensando simplesmente em orar e libertar. Sucessores são aqueles que oram, que impõem as mãos, expulsam os demônios, mas que fazem discípulos. Nós somos chamados para isso, irmãos. Só que muitas vezes nós nos apegamos a certos textos bíblicos e vivemos como herdeiros, como co-herdeiros das promessas. Mas a herança destas promessas vividas de uma forma como o filho pródigo, um dia acaba, um dia termina. Queridos, olhe à sua volta. Olhe no meio onde você vive. Enxergue na sua volta pessoas que precisam de libertação, de cura, precisam do amor, precisam da paz, precisam da vida, precisam da eternidade, precisam da salvação. Enfim, procurem olhar. Não sejam como herdeiros, como corredeiros, que simplesmente aguardam, esperam nas promessas. As promessas de Deus, elas são infinitas, insondáveis
e são para ser vividas, não para serem esperadas. A gente vive como herdeiro, esperando as promessas, mas as promessas já aconteceram, irmãos. As promessas já são realidades. O que está faltando de cada um de nós é viver com um propósito, viver como Neemias, colocar em prática aquilo que Deus tem dado, que tem colocado nas nossas mãos. Esta é a igreja que Deus sonha, esta é a igreja que Deus está preparando, esta é a igreja que Deus almeja ver sobre a face da terra. Pais, preparem os seus filhos para ser, porque o mundo prepara os teus filhos para ter.